Quantas vidas precisam ser devastadas antes que percebamos o preço real das apostas online? Como uma promessa de diversão e lucro fácil, se transformou em uma epidemia de dívidas, famílias destruídas e sonhos desfeitos. Até que ponto a sociedade pode ignorar os riscos que carregam essas plataformas, acessíveis a qualquer um e a qualquer hora? Na palma da mão não temos apenas a tecnologia, mas também um poderoso gatilho para comportamentos compulsivos. Será que estamos prontos para lidar com as consequências desse experimento social massivo? Ou será que na busca por lucro e entretenimento estaremos sacrificando o bem-estar mental e financeiro de milhões de pessoas, incluindo nossas gerações mais jovens? O fenômeno das apostas online cresce de forma avassaladora no Brasil, movimentando impressionantes 20 bilhões por mês. Mas por trás desses números encontrados, esconde-se um cenário alarmante: o impacto destrutivo que essa prática tem causado em muitas famílias e na saúde mental da população. Se você está surpreso com essas informações, deixe seu like. Fazendo isso, você ajuda a plataforma a entregar esse vídeo para mais pessoas. Um caso bem emblemático está em Porto Alegre, onde podemos ilustrar sobre os perigos desse universo. Um jovem de 28 anos tentou tirar a própria vida após acumular uma dívida de mais de 10 mil reais em apostas esportivas. A entrada nesse mundo aconteceu de maneira despretensiosa, incentivado pela própria mãe, que acreditou em promessas publicitárias de dinheiro fácil e rápido, impossíveis, alimentado pela busca por riqueza imediata e estímulos externos. Por incrível que pareça, esse não é um caso isolado. Estudos mostram que pessoas com problemas relacionados ao jogo têm de 2 a 3 vezes mais chances de pensar ou tentar tirar a própria vida do que a média da população. Dados robustos publicados pela essa revista aqui, apontam que os problemáticos pensam em tirar a vida, enquanto 1 em cada 8 tentam efetivamente tirar a própria vida. Desde 2018, uma explosão de plataformas e de jogos online no Brasil, oferecendo desde apostas esportivas até os jogos de caça-níquel, conhecido como jogo de azar, ou o mais popular, o jogo do tigrinho, tem preocupado especialistas da saúde mental. A combinação de acessibilidade, marketing agressivo e a promessa ilusória de ganhos fáceis cria um terreno útil para a dependência e descontrole financeiro, que afeta não apenas indivíduos, mas também suas famílias. E é evidente que o Brasil enfrenta um dilema urgente. Por um lado, o mercado de apostas online, que se apresenta como uma força significativa econômica. Por outro lado, seus custos humanos são profundos e muitas das vezes irreversíveis. A falta de regulamentação rigorosa e de campanhas educativas efetivas tem amplificado a vulnerabilidade dos mais jovens e dos emocionalmente frágeis. O país está à beira de uma crise de saúde mental e social, que só se intensificará caso medidas preventivas sejam obrigatórias. Como sociedade, é essencial questionarmos se os lucros dessas empresas realmente compensam as vidas devastadas e perdidas que elas deixam em seu caminho. O preço a ser pago talvez seja alto demais para ignorar. No meio disso tudo, pessoas com transtorno da doença chamada doença do jogo, que se chama ludopatia. No caso de quem desenvolve o transtorno do jogo, o fator que leva ao descontrole é a aposta. Muitas das vezes, o apostador empenha um valor na expectativa de receber um retorno maior. E isso, segundo a ciência, acaba ativando uma rede cerebral associada à sensação de gratificação e recompensa. A regulamentação das apostas esportivas no Brasil, iniciada em 2018 com a sanção da Lei 13.000, abriu as portas para um mercado que hoje movimenta cifras astronômicas. Entre julho de 2023 e julho, bilhões de... Isso equivale a quase 1% do PIB nacional. Entretanto, os números por trás desses valores revelam um dado mais preocupante. Enquanto 24,2 bilhões as casas de apostas receberam, as mesmas casas de aposta pagaram aos seus apostadores 200 milhões de reais. Isso é uma disparidade gritante que evidencia quem realmente lucra nesse mercado. Um relatório do Instituto Locomotiva apresenta dados alarmantes sobre o impacto das apostas esportivas online no Brasil. Com base em entrevistas realizadas com mais de 2.060 pessoas, adultos, de 142 cidades, projetou-se que cerca de 52 milhões de brasileiros já apostaram online, sendo que 25 milhões começaram esse ano, 2024, destacando a pesquisa o crescimento exponencial
exponencial dessa prática. Entre os dados mais preocupantes estão: 45% dos jogadores relataram prejuízo financeiro devido às apostas. 37% presumiram usar dinheiro destinado a necessidades importantes para jogar. Esses números evidenciam como o avanço das apostas esportivas online gerou consequências sociais e econômicas preocupantes. Além dos prejuízos financeiros, o crescimento do jogo problemático exige atenção urgente das autoridades, famílias inteiras e instituições para evitar que essa prática continue afetando tantas vidas de forma negativa. Com a chegada de mais de 2.000 bets, ou chamadas plataformas digitais, o acesso ao jogo tornou-se amplamente popularizado, impulsionado pela disseminação dos smartphones e pela falta de controle específico sobre quem joga e o quanto aposta. O cenário ficou ainda mais alarmante, com dados recentes do Banco Central. Só em agosto de 2024, beneficiários do Bolsa Família apostaram um montante de 3 bilhões de reais, representando uma transferência direta de recursos dos mais vulneráveis para as gigantes do mercado. A sanção da Lei 14 do presidente Lula, em dezembro de 2023, trouxe novas regras, exigindo que as empresas tenham sede no Brasil e estabelecendo a tributação das atividades. Contudo, essa legalização não é sinônimo de controle. Alguns estudos internacionais, como esses publicados pela essa universidade, apontam que nos Estados Unidos foi percebido um aumento significativo, tanto do número de jogadores quanto do volume apostado, desafiando o argumento de que a regularização reduz os danos sociais. Como se não bastasse, o Brasil parece seguir a mesma trajetória. Apesar de arrecadar tributos e tentar organizar o setor, o impacto negativo sobre as famílias é cada vez mais evidente. Para muitos, as apostas deixaram de ser um entretenimento para se transformar em uma armadilha financeira e emocional. Além disso, o estímulo agressivo ao consumo muitas das vezes direciona os mais jovens e os mais vulneráveis, colocando em xeque a ética das empresas e das campanhas publicitárias associadas ao setor. Nos Estados Unidos, por exemplo, após a legalização em vários estados, o valor total apostado mensalmente saltou de 1 bilhão em 2019. Em apenas 3 anos, as famílias passaram a gastar em média 8 vezes mais do que suas primeiras apostas, com os mais pobres comprometendo 32% de sua renda. Muitos recorrem até ao cartão de crédito ou ao cheque especial, criando ciclos perigosos de endividamento. O problema no Brasil é agravado pela propaganda agressiva. Você já viu isso? Das apostas, que dominam uniformes de futebol, canais de TV, rádios e redes sociais, frequentemente usando celebridades esportivas e até os influenciadores digitais para atrair novos jogadores. Apesar das mensagens faladas por eles sobre o jogo responsável, as campanhas falham na abordagem dos riscos reais, principalmente para quem já apresenta problemas emocionais e financeiros. A ciência confirma as consequências de se jogar. Nessa revista, mostram que cassinos online e jogos de caça-níquel estão entre as modalidades mais associadas a comportamentos problemáticos. No Brasil, a situação é agravada pela onipresença das aposta em todos os aspectos da vida cotidiana, alimentada por leis recentes, como a de 2023, que ainda abriu mais o mercado. Embora a arrecadação fiscal seja um benefício tangível, os custos humanos são imensuráveis, como afirma o psiquiatra da OMS. À medida que essas formas de jogos se expandem, cresce também a busca por atendimento em saúde mental e a prevalência de transtornos associados. O Brasil precisa enfrentar essa epidemia oculta com políticas públicas adequadas em uma regulamentação mais severa do setor. Sem isso, o país corre o risco de trocar um ganho econômico temporário por uma crise de tensão social, com impactos devastadores sobre a população mais vulnerável. A questão é clara: o preço a pagar por essa expansão do mercado de apostas pode ser alto demais para a sociedade brasileira suportar. Vai levar alguns anos para descobrirmos o tamanho real do problema e certamente não será pequeno. Se você chegou até aqui, comente se você já apostou ou conhece alguém que perdeu muito ou pouco dinheiro no mundo das apostas. Sua experiência é essencial para o nosso crescimento. Inscreva-se agora no nosso canal, ative o sino para ficar por dentro dos temas atuais. E se você chegou até aqui, o meu muito obrigado.